Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, bom dia. Este é mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI. Eu sou o António Saraiva Lima e, como de costume, tenho comigo o investigador Carlos Gaspar e a jornalista Teresa de Sousa. Estamos a gravar ao início da tarde do dia 23 de janeiro. Já começou oficialmente a segunda temporada da governação de Donald Trump nos Estados Unidos. O 47º presidente norte-americano tomou posse na segunda-feira e não perdeu tempo. Anunciou uma série de decretos presidenciais e de promessas destinadas, no fundo, a reverter a grande maioria das políticas e do legado de Joe Biden e a avançar com o seu programa político, económico e ideológico, que, segundo o próprio Trump, vai acabar com o declínio da América e resolver todos os seus problemas. Entre as centenas de medidas prometidas destacam-se a declaração de uma emergência migratória na fronteira sul, com o México, a intenção de redefinir a atribuição de nacionalidade a crianças nascidas em território norte-americano, a promessa de retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde e do Acordo Climático de Paris, a distribuição de perdões pelas quase 1.600 pessoas investigadas, julgadas e condenadas pela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 e o desmantelamento de todos os programas federais de diversidade e inclusão. Faltam aqui muitas mais medidas, é óbvio, e é provável que ainda sejam anunciadas ainda mais algumas nas próximas horas. Carlos, eu começo por si. O Pedro Guerreiro, o nosso jornalista destacado nos Estados Unidos, escreveu num texto que foi publicado na terça-feira, aludindo aos 200 decretos assinados por Trump em menos de 48 horas, que estamos perante uma revolução com papel e caneta. A minha pergunta é mais do que a própria execução destas políticas, até porque muitas podem demorar meses ou anos a ser implementadas e várias delas até já estão a ser contestadas nos tribunais. Trump quis basicamente dar uma prova de força e mostrar ao país e ao mundo, eventualmente, que não está disposto a ceder em nada em relação à forma como olha para a política. Não se mudam os Estados Unidos por decreto, nem por ordenanças presidenciais, mas há um sinal que está dado e que é importante reconhecer. Este é o último mandato presidencial de Donald Trump. Ele acaba aqui. A carreira política dele acaba aqui. E tem eleições daqui a 2 anos. Eleições intercalares para o Congresso daqui a 2 anos e as coisas complicam-se. Normalmente, quem está no poder normalmente perde as eleições intercalares para o Congresso. Nesse sentido, ele tem 1 ano e meio para fazer a parte mais dura das medidas que quer tomar na política económica, na política interna, na política de imigração dos Estados Unidos, e é esse sinal que ele está a dar no seu estilo, que é muito próprio. Aparentemente funciona para o novo Partido Republicano e para uma parte importante do eleitorado norte-americano, mas no final do dia as instituições continuam a funcionar nos Estados Unidos. A ordenança, o decreto presidencial que faz alterar uma regra constitucional sobre os jus solis, o direito das crianças nascidas em solo americano de terem acesso automático à nacionalidade norte-americana, que tem exceções, designadamente os filhos dos diplomatas que nascem nos Estados Unidos não têm a nacionalidade americana, por isso, mas essa medida foi imediatamente contestada nos tribunais por vários Estados. Metade dos Estados, mais de metade dos Estados, são governados pelo Partido Democrata
E o Estado nos Estados Unidos, na política interna norte-americana, não é o Estado em Portugal. O Estado em Portugal é um colosso sufocante. Nos Estados Unidos, o Estado Federal é o Estado Federal. Tem, obviamente, poderes importantes, mas é o Estado Federal numa federação, numa união de Estados, numa federação de Estados que são os Estados Unidos. Teresa, eu li o seu texto de análise que fez à cerimónia de tomada de posse de Trump na segunda-feira, e a Teresa dizia que no discurso que Trump fez nessa cerimónia, que ele quis destruir o legado de Biden ao descrever um país que não existe e que a realidade acabará por interferir com a agenda extremista do presidente. Nós estamos, no entanto, a falar de alguém que, enquanto político ou empresário, é conhecido por forjar a sua própria verdade, por viver de realidades alternativas criadas e alimentadas por si, pelo movimento /culto MAGA. Até que ponto é que Trump está verdadeiramente pressionado a prestar contas junto do seu eleitorado? Ou seja, onde é que a realidade pode efetivamente atrapalhar o presidente republicano? Em algumas coisas importantes, mesmo que eu admita que essa realidade não vai travar ou afetar a sua popularidade, que lhe deu a vitória do resto, eleitoral imediatamente. A questão da inflação, por exemplo, a inflação nos Estados Unidos está controlada. Biden controlou-a, já está em 2,5%. Ele diz que vai fazer descer a inflação, ao mesmo tempo que diz que vai aplicar tarifas às importações. Ora, não é preciso ser sequer economista para saber que se ele aumenta tarifas, não são os estrangeiros que vão pagar, são os americanos que vão comprar naturalmente os produtos importados mais caros. Se houver um crescente da inflação, a Reserva Federal já disse que não continua a descer as taxas de juros de referência, o que é mau naturalmente para a economia americana. Ele diz que vai expulsar 11 milhões de trabalhadores ilegais. Primeiro, uma operação desta natureza tem problemas logísticos gigantescos, legais gigantescos, financeiros gigantescos, e teria também, se fosse concretizada, um efeito sobre os preços, porque substituiria, como ele diz, os trabalhadores imigrantes ilegais por trabalhadores com salários mais altos, e teria também um efeito inflacionário que certamente ele não quer provocar. Além de que é impossível, aliás a maior parte dos analistas americanos dizem que ele vai fazer uma ou outra operação muito mediática num sítio ou outro, agarrando em meia dúzia de desgraçados e pondo-os num avião para se irem embora, e que depois vai esquecer o assunto, até porque tem a enorme pressão dos empresários de alguns setores, construção, agricultura, manufaturas, que naturalmente precisam destes 11 milhões de imigrantes. Depois anunciou, como referiste, que ia suspender imediatamente 280 mil milhões dos investimentos e subsídios do IRA, do programa que o Biden lançou para desenvolver infraestruturas e para apoiar as iniciativas de combate às alterações climáticas, carros elétricos, etc. Ora bem, a maior parte do dinheiro, que no total são 360 mil milhões, é o programa todo, estão a ser desenvolvidos em estados republicanos. Há projetos lançados, há empregos criados, há investimento feito, há obras em construção. Não imagino nenhum governador de um estado republicano a aplaudir esta medida. Portanto, não é só ao nível
das instituições, como dizia o Carlos, que vai haver entraves àquilo que ele quer fazer, a própria economia e a sociedade civil americana reagirão mal a algumas das medidas que ele pretende implementar, que diz que vai implementar, se ele de facto as implementar. Agora, eu quero acrescentar que ele vai implementá-las, porque a sua maneira de fazer política não é racional. É alternativa e, como tal, é altamente provável que algumas dessas medidas absolutamente contraproducentes ele venha a aplicá-las e os resultados podem não ser os melhores. Mas por isso mesmo, porque grande parte da mensagem de Trump é disseminada facilmente pelos seus apoiantes nesta ideia de caos e, portanto, ele próprio até pode não estar muito interessado se as coisas funcionam ou não, não é? Sim. A gente nunca sabe exatamente o que ele quer, mas esta ideia da realidade alternativa, do caos, daquilo que não é normal, daquilo que contraria as tendências normais da política americana nos últimos tempos, é uma das suas armas políticas e tem dado muito resultado. Carlos, uma das medidas mais controversas de Trump foi a atribuição dos tais indultos aos invasores trumpistas, seus apoiantes, que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 para tentar travar a certificação da vitória de Biden em 2020. O chefe da polícia do Capitólio dizia aqui há dias que esta decisão envia uma mensagem preocupante de que a política, no fundo, é mais importante do que o policiamento e do que a aplicação da lei e da ordem, que são, na verdade, temas bastante caros para Donald Trump. Que efeitos é que esta decisão pode ter no futuro, a curto e até a longo prazo, dos Estados Unidos, enquanto país que se rege pelos princípios do Estado de Direito e da interdependência entre poderes? Efetivamente, os últimos indultos que foram feitos sucessivamente pelo presidente cessante e pelo novo presidente criam algumas situações em que as boas regras do Estado de Direito são postas em causa. No caso dos insurrectos, dos militantes que levaram a cabo um golpe contra o Congresso, por trás do qual estava o próprio presidente Trump, levanta uma questão que tem uma certa ironia, que é como é que um conservador que defende a lei e a ordem e as autoridades policiais pode indultar militantes que agrediram, não só violaram uma instituição sagrada, morreram que é o 4 Congresso, pessoas nesse dia, como bateram em polícias, não é? Ora, isso obviamente... Mataram polícia. Exatamente, agrediram polícias e todas essas coisas. Há aqui uma contradição de termos que embaraça efetivamente o próprio presidente Trump, que outro dia na conferência de imprensa disse que tinham de ver todas essas coisas, portanto fizeram mal o trabalho de casa. Este é um domínio um pouco emocional, onde é possível fazer mal o trabalho de casa. Há outros domínios onde não se pode fazer mal o trabalho de casa. O presidente Trump está a defender que os aliados europeus da NATO passem a gastar 5% do seu rendimento nacional em defesa. E provavelmente tem razão. Mas quem deve dar o primeiro passo são os Estados Unidos, cujo orçamento de defesa está num dos pontos mais baixos desde a Segunda Guerra Mundial. Está um pouco acima dos 3%, atrás da Polónia, por exemplo, que é um membro europeu da NATO. E é absolutamente essencial que os Estados Unidos avancem para essa meta dos 5%. Os 5% dos Estados Unidos, obviamente, têm outro efeito na capacidade de dissuasão da NATO do que têm os 5% de todos os europeus juntos e somados, mas é um ponto importante. E aí há
não só uma escolha difícil a fazer, que é aumentar substancialmente, inverter o declínio dos gastos de defesa nos Estados Unidos, como também fazer outras escolhas, porque os Estados Unidos precisam ao mesmo tempo de restaurar capacidades, designadamente na parte da marinha de guerra, mas por outro lado têm que jogar a fundo em manter ou recuperar a sua vantagem na inovação. Há 10 anos os Estados Unidos, as armas dos Estados Unidos, em todos os domínios relevantes, incluindo o espaço cibernético, a inteligência artificial, outras tecnologias de ponta, estavam uma geração à frente de russos e de chineses. Essa vantagem relativa está a ser perdida nos últimos anos. Portanto, está a ser reduzida. É preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que é extremamente importante. E, finalmente, é decisivo para a independência dos Estados Unidos e para o seu estatuto internacional consolidar os programas que foram iniciados pelo presidente Biden, que têm a ver com a autonomia estratégica dos Estados Unidos no domínio tecnológico, no domínio de acesso a materiais críticos, a recursos críticos, que exigem uma parte importante destes programas protecionistas que o presidente Biden, de investimentos públicos muito significativos, que o presidente Biden lançou e que estão a ter resultados importantes, designadamente na inteligência artificial, e que podem ser decisivos a curto prazo em domínios como, por exemplo, a fusão, a nova... nuclear, a fusão para a energia. Exatamente, a fusão nuclear, que é uma revolução no domínio energético, deixou de ser um programa de longo prazo e passou a ser uma questão que pode ser resolvida nos próximos anos, se continuar a haver, os investimentos necessários em inteligência artificial que foram iniciados pela última administração. Teresa, depois de vermos pessoas como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk e outros donos das maiores e mais ricas empresas tecnológicas do mundo na primeira fila da cerimónia na segunda-feira, obviamente, já para não falar no destaque que o próprio Elon Musk tem na nova administração, acha que existe um risco real, como alertou Joe Biden no seu discurso de despedida, de um estabelecimento de uma oligarquia com poder e influência para ameaçar a democracia e os direitos e liberdades dos americanos? Eu pessoalmente acho que existe esse risco, embora também perceba aquilo que o Carlos disse sobre a resistência das instituições americanas e da própria separação de poderes e a independência do poder judicial, que nos Estados Unidos é extremamente importante. Deixa-me só acrescentar uma coisa ligeira ao que o Carlos disse sobre a libertação dos 1.600. Eu parece-me que a mensagem que ele manda aos americanos é que a violência política é legítima, e isto parece-me extremamente... Desde que estejam do lado certo, não é? Exatamente, isto parece-me extremamente perigoso e antidemocrático, obviamente. Agora, em relação à presença dos... Primeiro, é uma presença anormal em todas as tomadas de posse. Eu já assisti a muitas dos Estados Unidos. Não há essa relevância dos homens mais ricos do mundo, é o caso nas tomadas de posse, embora aquilo que aconteceu na campanha e que Trump disse e o papel de Elon Musk na própria campanha não nos tenham surpreendido. Aliás, além dos homens mais ricos do mundo, os convidados estrangeiros eram todos da direita radical ou extrema da Europa ou da América Latina, o que também contém em si naturalmente uma mensagem. Em relação àquilo que Biden disse sobre uma oligarquia tecnológica, é uma realidade hoje que os Estados Unidos enfrentam e a Europa também enfrenta,
que é como é que se regula o poder destes grandes grupos tecnológicos que já não produzem automóveis, e a gente pode estabelecer como é que devem ser produzidos, ou aviões, ou coisas materiais. Têm um domínio enorme sobre a mentalidade, sobre a informação, sobre aquilo que os cidadãos na América e no mundo inteiro sabem ou deixam de saber sobre os factos. Portanto, é um poder diferente. E agora estão politicamente alinhados, pelo menos de forma assumida, não é? Exatamente. O problema não é só americano, é europeu. É como é que se regula este poder. Ora bem, há uma coisa que as imagens da tomada de posse de Trump nos mostram, é que não é a intenção da América regular demasiado este poder. A Europa tem a intenção de regulá-lo, mas não o inventa, não o cria. Não é na Europa que esta nova vaga de empresas tecnológicas nasce, é toda nos Estados Unidos. E, portanto, há aqui um poder novo, o poder do Facebook, o poder do X, o poder da informação em geral através das redes sociais, que é um desafio para as democracias, com o qual as democracias em geral ainda não sabem como lidar, e que nos Estados Unidos, no fim de contas, têm livre acesso ao poder e vão fazer parte do próprio poder. É para isto que Biden alertou, era para isto que Biden alertava no seu discurso de despedida. É um problema para a América, é um problema para as democracias liberais, no geral, o poder destes homens que dominam uma realidade virtual com um poder e uma influência enorme, e que não tem ainda formas de ser regulamentada como qualquer outra indústria e qualquer outro poder económico. Só para terminar, o empresário de Silicon Valley, Thiel, chama-se assim, não sei qual é o primeiro nome, que é uma das forças de Silicon Valley e um dos padrinhos destas novas empresas tecnológicas, deu uma entrevista recente ao New York Times, na qual dizia que não lhe parece que liberdade e democracia sejam compatíveis. Para haver liberdade nas pessoas, nas empresas, na economia, não pode haver democracia, ou seja, a vontade do povo expressa livremente e as instituições que protegem o direito dos indivíduos. A parte liberal da democracia liberal é uma coisa do passado. Isto avisa-nos um pouco para a mentalidade deste novo poder económico. Carlos, eu sei que o Carlos queria falar sobre a audição do Marco Rubio no Senado. O novo chefe da diplomacia americana reafirmou, tanto nessa sessão como depois nos últimos dias, em algumas entrevistas que foi dando, o seu compromisso com a agenda America First, de Trump. Descreveu a China como a maior ameaça à segurança e à prosperidade dos Estados Unidos nos próximos anos. Declarou o apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel e defendeu um fim rápido para a guerra na Ucrânia, sem explicar muito bem como é que o vai fazer. O que é que destaca das palavras do novo secretário de Estado norte-americano? Se posso dar um passo atrás, eu queria sublinhar uma coisa que é relativamente trivial para os cientistas políticos, mas que não é debatida, é que, efetivamente, a articulação entre os princípios da liberdade e os princípios da democracia é o milagre da democracia de tipo ocidental. É um milagre que já tem há algum tempo, começou com a Revolução Americana e com a Revolução Francesa, mas é um milagre de todos os dias, porque efetivamente os princípios da liberdade e os princípios da democracia em si mesmos não são compatíveis. Mas é um milagre agradável. É um milagre indispensável para nós podermos viver a nossa vida e todas essas coisas. O novo secretário de Estado, Marco Rubio, um antigo opositor de Donald Trump no Partido Republicano, cuja
cuja rendição ao presidente Trump marca uma viragem importante na balança do partido republicano nos Estados Unidos. Marco Rubio foi ao Congresso dizer que a ordem liberal internacional, a ordem criada pelos Estados Unidos há 80 anos, a ordem criada pelo seu antecessor Dean Acheson, que se tinha tornado não só obsoleta, como uma arma que era usada contra os Estados Unidos, designadamente pela China ou pela Rússia, outros países que tiram partido da ordem internacional, da ordem liberal internacional, e não cumprem nenhuma das suas obrigações. A China entrou na Organização Mundial do Comércio há mais de 20 anos, pela mão dos Estados Unidos, e destruiu a Organização Mundial de Comércio. Não é um exemplo que ele dê, mas é um dos exemplos mais conhecidos da evolução dos últimos anos. Com esta frase, o secretário de Estado, Marco Rubio, deitou para o caixote do lixo da história 80 anos da política externa norte-americana, da política externa que definiu no essencial não só a vitória ocidental na Guerra Fria, como, apesar de tudo, 30 anos de paz a seguir ao fim da Guerra Fria, um período excepcional de desenvolvimento económico à escala global nessas 3 décadas a seguir ao fim da União Soviética. Isso está fora, e o Marco Rubio diz-nos que vai construir uma nova política norte-americana, uma nova estratégia norte-americana para reconstruir a ordem internacional. Há todas as razões para sermos céticos sobre a capacidade dos Estados Unidos de reconstruírem a ordem internacional, independentemente da posição do secretário de Estado, Marco Rubio. Aquilo que nós estamos a assistir, aquilo que justifica o recuo dos Estados Unidos à escala internacional, são mudanças estruturais na distribuição do poder internacional. Os Estados Unidos já não são, continuam a ser a primeira potência mundial, mas já não são uma potência hegemónica, já não são uma grande potência dominante com capacidade, designadamente, para impedir a guerra entre potências relevantes. A Rússia do presidente Putin encarregou-se de demonstrar isso, o Irão do Ayatollah Khomeini encarregou-se de demonstrar isso, a China vai encarregar-se de demonstrar isso nos próximos meses e anos. Os Estados Unidos já não têm essa capacidade. E no debate interno dos Estados Unidos há um novo consenso entre as elites que sublinha essa mudança. Durante muitos anos, a seguir a 1991, o Pentágono definiu o Estatuto dos Estados Unidos como uma superpotência, eram os termos dos documentos oficiais, como um Estado que é capaz de travar 2 guerras simultaneamente com 2 potências relevantes. O novo consenso que existe nos Estados Unidos há vários anos é de que os Estados Unidos têm apenas capacidade para travar uma guerra com uma potência relevante de cada vez. Isto é, já não são uma superpotência nos próprios termos que os Estados Unidos declaram, e os últimos documentos oficiais dizem também que não está garantida a capacidade dos Estados Unidos de derrotar a China numa guerra à volta de Taiwan, numa guerra no Pacífico Ocidental. Portanto, o estatuto dos Estados Unidos, a posição de poder dos Estados Unidos no sistema internacional mudou, e é uma mudança estrutural. E não é a partir de uma posição de declínio relativo que os Estados Unidos podem reconstruir a ordem internacional. Podem contribuir ou não para a estabilidade internacional, podem intervir para consolidar ou não os princípios do direito internacional num domínio reservado ao Ocidente coletivo, mas não têm capacidade para fazer o que os Estados Unidos fizeram há 80 anos, com
de inertions, com a NATO, o Plano Marshall e o sistema de alianças que ainda hoje existe, mas que para o atual presidente dos Estados Unidos é um fardo e não um fator de poder adicional dos Estados Unidos. Teresa, esta pergunta está bastante relacionada com isto que o Carlos está a dizer. Donald Trump voltou a ameaçar impor taxas alfandegárias à União Europeia, à China, ao México, ao Canadá, à Rússia ontem. Confirma um pouco esta sua visão da diplomacia como um jogo de natureza puramente transacional. Ainda assim, o novo presidente americano ainda não avançou oficialmente com estas medidas. O que é que a Europa pode fazer para se precaver? Deve entrar neste jogo de ameaças e marcar uma posição firme de antecipação, ou a dependência económica, militar, diplomática é demasiada e obriga a mais prudência? Europa, eu ontem ouvi um debate organizado pelo Financial Times em Davos, no Fórum Económico Mundial, muito interessante, e a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, dizia que o efeito Trump, ela nunca se referia ao nome Trump, referia às mudanças que acabam de registar-se no nosso grande aliado, era assim que ela falava, que abre à Europa duas perspectivas opostas, e ela dava a entender que já não há meio termo entre estas duas opções. Uma era que acordava para a vida e para o mundo e para os seus problemas enormes, unia-se e conseguia fazer alguma coisa por si própria. A outra era acabar de alguma maneira fragmentada, desunida, e o efeito Trump ser no fim o efeito do fim da União Europeia tal como nós a conhecemos. Ela estava relativamente otimista, faz parte, mas as circunstâncias internas da Europa, neste momento, as crises em Paris, a crise em Berlim, a crise em Viena, a crise na Bélgica, só estou a citar as crises que o próprio vice-chanceler alemão, que também fazia parte deste painel, dizia que existiam, a começar pela sua própria crise na Alemanha, a ascensão dos trumpistas na Europa, que têm uma grande força já hoje em dia, digamos, não é de alguma maneira animadora. Este painel era sobre o potencial europeu, que é enorme, são 450 milhões de cidadãos, todos com um rendimento bastante razoável, com um modelo social que ainda hoje tem problemas, mas é a inveja do mundo, mas que não é capaz de pôr este potencial, com universidades não são tão boas talvez como as melhores americanas, mas são boas, com talentos, com capacidades, com cultura, não são capazes de pôr este potencial em conjunto e fazer dele alguma coisa. O choque Trump, que Lagarde e os outros participantes neste painel, dois deles CEOs de duas multinacionais europeias, diziam, é que o segredo está em duas coisas: a Europa perceber, Bruxelas perceber o mundo em que vive, e os europeus perceberem o mundo em que vive, e a outra é conseguirem entender sobre os grandes desafios estratégicos que a Europa tem, em vez de andarem cada um a puxar para o seu lado. E o Robert Habeck, o vice-chanceler alemão, deu um exemplo um bocado deprimente do estado da Europa, quando disse, sendo ainda vice-chanceler, que ainda não houve eleições,
que é verde, que é do Partido Verde Alemão, disse, porque Lagarde e os outros participantes disseram que a Europa, se quisesse reinventar a sua economia, seguia o relatório Draghi e estava lá tudo o que é preciso. E o Robert Habeck disse, olha, o relatório Draghi que eu li religiosamente deve ter sido o único, porque foi recebido pelos governantes na Alemanha, os colegas dele, portanto, e pela elite alemã, com duas reações. Uma que se vinha de Itália não interessava, era do italiano, e a ideia que se tem dos italianos é que são um pouco, enfim, como os do Sul, como Portugal e Espanha e tal, e a Grécia, e a segunda é que aquilo se resumia a querer que a Alemanha pagasse mais e, portanto, não entra em... Quer dizer, isto é um exemplo de que assim a Europa não reage a Trump, nem reage ao mundo, nem reage a coisa nenhuma. E eu só terminava com um exemplo que me parece sobre as ilusões europeias, um exemplo que aconteceu ontem e hoje, ontem e anteontem, e que é muito significativo. Ursula von der Leyen, Bruxelas, a Comissão, anunciou com grande pompa e circunstância que a Europa queria liderar a inteligência artificial e o seu impacto na vida das pessoas, na economia, etc., etc., e que, portanto, ia dedicar 1,5 mil milhões de euros ao setor. No dia seguinte, o presidente Trump anunciou que tinha sido criado um consórcio nos Estados Unidos em que iam investir 500 mil milhões de dólares, 490 mil milhões de euros na inteligência artificial. Se a Europa, o relatório Draghi, no domínio das armas. Exatamente. A Europa, se olharmos para o relatório Draghi, aquela parte que incomoda imenso os alemães, ele diz lá, se a Europa não investir nas suas capacidades produtivas, competitivas, 500 mil milhões por ano, a Europa não vai a parte nenhuma. Portanto, temos aqui a dimensão do problema e o impasse em que a Europa tem. Faltam líderes, falta visão. O presidente Zelensky, que é um líder de facto que se revelou excepcional, foi a Davos também, e disse uma coisa que eu achei extraordinária. Disse, mas vocês europeus pensam, nós aqui todos a discutir o que é que nos vai acontecer com Trump, vocês pensam que na América alguém se preocupa com a Europa? Disse ele, e é de facto uma forma simples de caracterizar esta relação neste momento. A Europa precisa desesperadamente da América, habituou-se a isso. A América também precisa da Europa, como von der Leyen também disse, o fluxo, as relações comerciais entre os dois lados do Atlântico representam 30% do comércio mundial, é brutal, mas de facto a Europa tem de aprender que neste mundo tem de fazer por ela própria e não dá a ideia que tenha aprendido ainda, o que o cenário da fragmentação também está em cima da mesa. Terminamos com este pessimismo da Teresa de Sousa e chegamos ao fim do nosso tempo. Carlos, Teresa, muito obrigado. E obrigado a quem esteve desse lado a acompanhar mais um episódio do podcast Diplomatas. Já sabem, subscrevam, avaliem, comentem, recomendem o podcast aos vossos familiares e amigos. Nós deste lado agradecemos muito e voltamos para a semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.